dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte. Eu sou o Jefferson Antunes. Eu sou a Caroline Silva. E hoje nós vamos falar sobre formação de cientistas. E dentro desse episódio, galera, eu li um texto maravilhoso escrito, revisado, organizado pelo Jefferson Antunes, que está conosco aqui agora, que faz parte desse programa, que está sensacional. Quando for publicado, todo mundo tem que ler, tá? Recomendo fortemente. Mas antes disso, solta a vinheta. Você está nos ouvindo pelo Spotify? Se sim, que tal avaliar o nosso podcast? Se gostou do conteúdo, deixa lá 5 estrelinhas. Está nos ouvindo pelo YouTube? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as notificações, sempre que um novo episódio for ao ar toda segunda-feira às 7 horas da manhã. E se gostar do episódio, deixa lá sua curtida e um comentário com a sua opinião. E se você ouve nossos episódios diretamente pelo site, não esqueça de fazer a sua inscrição por lá. Nós estamos presentes nos principais agregadores de podcast. Você pode nos encontrar nas redes sociais Instagram, TikTok e LinkedIn, onde vocês podem interagir com nossos perfis. Vocês podem nos encontrar no Telegram, basta procurar por A Luz do Candeeiro. Eu falei do texto, que é maravilhoso, que é magnífico, que todo mundo tem que ler, blá, blá, blá. Mas a gente vai falar sobre o quê? Bem, Carol, esse é o segundo trabalho do meu processo de pós-doutoramento sobre formação de cientistas. Eu trouxe hoje para a gente apresentar para os ouvintes, para as ouvintes, um pouco desse tema que quase não é falado. Por que quase? Porque nós estamos falando aqui, então está sendo falado. Mas é muito pouco discutido na academia, é pouquíssimo discutido e tem pouca literatura científica sobre o assunto. A gente fala muito de formação científica, o processo de formação que leva em consideração a ciência, mas nós não falamos o suficiente sobre o processo de formar cientistas, as pessoas que vão trabalhar construindo conhecimento, produzindo ciência. Esse é o meu atual objeto de pesquisa e esse é um dos resultados que esse início do meu trabalho vem trazendo. Mas conta um pouquinho pra galera de casa como foi feito esse trabalho. Como é que esse trabalho foi feito? Sangue, suor, lágrimas. Fora Muitas isso, lágrimas. linfa, né? Várias coisas desse gênero. Esse é um trabalho de revisão integrativa da literatura. Então, basicamente, o que é que eu fiz? Eu peguei 20 anos de produção científica em 5 bases de dados multidisciplinar, peguei essa enormidade de tempo, por 20 anos de pesquisa sobre um tema, e fui organizar esses trabalhos para tentar compreender o quê? Quais são as atividades, de que forma cientistas são formados e formadas. Então, a ideia é bem essa mesma, compreender as ações que levam as pessoas a se formarem cientistas. E o que é que eu busquei nesse montão de trabalho que eu li? Realmente as ações pró-formação, tanto os relatos de experiência como as análises, tudo que dentro desses 20 anos de literatura falasse sobre ações pró-formação. Num total, Carol, eu trabalhei com 396 arquivos, ou seja, 396 artigos. Fiz uma primeira sequência de exclusão, porque como eu trabalhei com múltiplas bases, eu tinha que apagar o que estava repetido, Porque sempre acontece de repetir. Aí eu consegui passar para 333 artigos. Na verdade, artigos não. Eu trabalhei com artigo, capítulo de livro, carta, editorial, artigo jornalístico, livro e resumos, certo? Mas a maioria esmagadora, certo? Basicamente de mais de 66% são de artigos científicos, Livro foi pouquinho, foi só 6, certo? E aí eu fui lendo isso e catalogando, sistematizando, classificando para buscar só o que falava especificamente de ações
pró-formação. E aí eu cheguei em 139 arquivos que falam sobre as ações pró-formação. Um detalhe, Carol, é que pouco se fala sobre o conceito de formação de cientistas. Certo? Então o pessoal discute muito pouco esse tema. Para quem está querendo entrar num tema aí, né, mais inovador, um tema um pouco conhecido pela academia, entre em contato aí com a gente do A Luz do Candeeiro que a gente pode trocar essas fichinhas aí, hein? Por favor. Aproveitando essa tua fala, Jefferson, num certa altura do texto, tu fala do processo árduo, né, da formação de cientista, em relação às instituições de ensino superior, o lugar, né, de privilégio dessas pessoas, né, no processo de ensino-aprendizagem, que toma por base ensino, pesquisa e extensão. E aí tem uma pergunta que não quer calar. Quais são as principais estratégias de formação de cientistas utilizadas na literatura acadêmica? Olha, Carol, essa é realmente a pergunta que eu busco responder nesse trabalho. E foi por isso que eu fui pretensiosamente trabalhar com 20 anos de literatura. Certo? E como nós somos pesquisadores e pesquisadoras do Brasil, para que nós possamos manter uma certa credibilidade frente aos países imperialistas e colonialistas, a gente tem que bater e bater bem forte. Normalmente esse tipo de trabalho é feito com 5 anos de literatura, certo? Eu resolvi trabalhar com 20 anos de literatura, realmente foi um trabalho enorme, certo? Justamente para o quê? Para não ter discussão, certo? Vão dizer, ah, não, você trabalhou com pouco tempo, poderia ter trabalhado mais e não sei o que, é uma das coisas que são recorrentes. Por isso que eu escolhi trabalhar com 20 anos, para que essa pergunta ficasse historicamente bem respondida. Se a gente for pegar aí 20 anos, é praticamente uma geração de cientistas, né? Pessoal dos anos 2003 até hoje, né, pô? Então, foi por isso que eu escolhi esse recorte, para responder bem essa pergunta. E aí, Carol, tem um monte de coisa que eu encontrei, né? Desde qual tipo de abordagem se fala mais para o uso em sala de aula? Qual a importância da formação metodológica na formação de cientistas? O interdisciplinar e o multidisciplinar, onde é que entra nisso? E a carreira de cientista, entra nisso? Questão de letramento científico, que tipos de atividade formativa, a gestão educacional, ela tem influência sobre a formação de cientistas? E se tem, qual é? Que tipo de atividades docentes são realizadas no processo de formação de cientistas? Em que a instituição de ensino pode influenciar na formação de cientistas? Existe alguma influência da ciência cidadã? Poxa, as comunidades acadêmicas, qual a relevância delas no processo de formação científica? E é claro, o processo de divulgação científica, ele tem alguma relação com a formação de cientistas? Tudo isso são achados, são a estrutura que está por cima, né, desses achados. Eu fiz aqui uma sumarização da superfície do que está dentro dessa análise maior. Mas basicamente, Carol, são esses os principais pontos que eu encontrei durante esse processo de pesquisa. Foram alguns tópicos que a gente vai discutir agora, que é o que dá tempo, né? E o que não der, a gente faz no segundo momento, tá? Porque é muita coisa interessante pra gente falar. Eu vi que você colocou ações pró-formação, né? Pra esse cientista, pra esse futuro profissional. E o primeiro deles é a categoria de interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Dentro desse contexto, quais as ações que são visadas dentro do que você leu, do aporte teórico que você falou, que você consultou, né? Atende ao que você esperava como a questão multidisciplinar e interdisciplinar? Olha, Carol, assim, dentro dessa questão, o que é que eu vi na discussão? Para as autorias, parece um consenso, né? Tem um certo consenso aí que o disciplinar, ele não dá mais conta de resolver os problemas da atualidade. Então, é nesse ponto que as autorias se baseiam para começar essa discussão. É nesse ponto que as ações pró-formação que são realizadas no sentido de interdisciplinar ou no sentido de multidisciplinar caminham. Então, tem essa discussão que já é bem importante. E aí, a gente vê muito na área da saúde o que eles vão chamar, né, de formação translacional, que ela está mais ligada à questão de uma praxis mesmo, porque é uma conexão
da ciência básica com a ciência aplicada. É buscar na ciência básica o suporte da ciência aplicada, é a partir da ciência aplicada construir uma nova ciência básica, sabe? Relacionar os campos de estudo. Por isso que eu digo, é muito discussão assim do campo da saúde, mas tem muito a ver principalmente com as discussões multidisciplinares. A ideia também, e aí tem muitos autores e autoras que vão trabalhar com uma outra questãozinha, que é o quê? Artigos multidisciplinares ou interdisciplinares são mais publicados. Então, até esse tipo de justificativa para esse tipo de ação, a ação de formação interdisciplinar, a ação de formação multidisciplinar, ela é usada também, certo? Então, a gente tem a ideia de quê? De que os programas de formação de cientistas, aí a gente está falando dos programas de pós-graduação, notadamente, não que a graduação não tenha por ideia formar cientistas, mas existe também um certo consenso de que o local privilegiado da formação de cientistas é a pós-graduação. Então, o que é que acontece, né? Os programas de formação de cientistas, eles devem conhecer seus limites disciplinares para que eles compreendam como atuar de forma interdisciplinar, como atuar de forma multidisciplinar. O que é que eles estão falando sobre isso? É realmente fazer uma avaliação interna, buscar feedback com estudantes para tentar compreender em que outros campos de fronteira do conhecimento, né, esses programas podem interagir para tentar buscar novas respostas para problemas complexos. Então, o interdisciplinar está muito nisso. E aí, dentro dessa multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, a gente toca agora numa ferida chamada formação metodológica. Olha, Carol, se eu for observando aqui, né, o todo, formação metodológica é o que é mais falado. E aí, o que é que acontece? Existe uma enorme necessidade de treinamento, bem treinamento mesmo, assim, bem técnico, campo de informática, né? Conhecer Que é o básico, né, softwares hoje, e né? tudo mais, né? Só que o que acontece? Acaba se falando muito sobre a necessidade de formação metodológica, porque ambas estão interligadas. Você não escreve um artigo hoje numa máquina de escrever fumando seu cachimbo e tomando sua água com um gás e passando a mão no seu cachorro. Né? Isso é século XVIII, minha gente, então não rola mais. Pode até rolar, mas você é hipster pra caralho, tá ligado? Melhore, pessoa. E aí o que acontece? Então tem essa relação com a TI, tem uma relação com o letramento científico, mas o que fica mesmo, né? Se a gente for pensar, é realmente compreender o fazer ciência, certo? Rigorosidade de método, rigorosidade de técnica, entender a diferença de método para técnica, saber aplicar técnica, saber fazer uma análise, né? É ter um domínio da questão técnica para poder, a partir dos conhecimentos teóricos que você já tem, aplicar essa teoria usando a sistemática da ciência, né, para poder produzir um conhecimento de forma sistemática. Então, por exemplo, treinamento mesmo. Poxa, como é que faz uma entrevista? Não, a aula de hoje a gente vai fazer o seguinte: criamos aqui um roteiro nas últimas aulas. Agora você vai entrevistar seu coleguinha. Depois você vai analisar. A gente vai fazer aqui, vamos fazer simulações. Certo? Então tem muita coisa com simulação que é muito interessante, né? Outro tipo de coisa legal também é fazer delineamento de pesquisa em grupo, certo? E o resto da galera fazer crítica. Poxa, não, ó, o universo amostral que você pegou aqui, talvez se você modelasse dessa forma, né? Ó, você tá esquecendo dessas variáveis. Certo? Não, você vai entrevistar tantas pessoas, mas por quê? Que método você vai utilizar para garantir que é uma amostra significativa? Que método, entendeu? Esses momentos de delineamento de pesquisa, né, também são interessantes. E aí, a gente tem uma variedade, né? Por exemplo, fornecer estudos sobre práticas de publicação científica em vistas a conhecer a comunidade acadêmica mesmo, valorizar as múltiplas abordagens de objetos de pesquisa através de uma variedade de métodos e técnicas de diversos campos de estudo, né? Não é o tudo vale, né? Que muito pós-moderno pinta por aí, todo método vale. Não, vale o que é lógico, que é racional.
né? O que se tem, né, como um certo consenso é que existe a necessidade da gente reconhecer que não existe um único método, uma única técnica para se fazer ciência, né? Existe uma variedade. E quanto mais você conhecer, mais ideias você terá, né, para encarar o seu objeto, para manipular esse objeto, para investigar esse objeto. E a gente também tem uma questão de que a formação de cientistas ela tem que estar ligada a processos de tomada de decisão baseado em evidências. Então, se você é da medicina, trabalhar com medicina baseada em evidências. Se é da administração pública, trabalhar com administração pública baseada em evidências. Se você é das ciências sociais, trabalhar com ciências sociais, porque ciências sociais é sempre ciência. Você vai trabalhar com química, a mesma coisa. Certo? Então, por aí vai. É a questão do amadurecimento na tomada de decisão para você ter um direcionamento na construção do conhecimento, né? Que é muito que falado nesse tópico. É problemático hoje em dia, não só na literatura, eu acho. Acho que a gente não tem essa formação no pé da letra vivenciando. Isso a gente não consegue. Se você não fizer parte de um grupo de pesquisa ou de algo que você esteja ligado, né? Tipo assim, o University Chapter, que a gente já falou aqui sobre o que é isso, que lhe possibilite, né, organizar, ter uma tomada de decisão sobre a construção de alguma coisa, eu acho que fica bem complicado. E entramos numa outra categoria que você citou agora no começo, que foi o letramento científico, que é correlacionado à metodologia. Como é que a gente explica isso? Olha, Carol, o que é que se fala bastante sobre letramento científico, né? A ideia é que a formação tem que levar a escrita científica em consideração. Isso parece óbvio pra gente quando a gente lê. Só que quantas vezes tu já ouviu falar na sua vida, quantas aulas você já assistiu com um professor ou uma professora que trabalha a antiga metodologia do trabalho científico, explicando a estrutura de escrita de uma introdução, como desenvolver um argumento com base em evidências, certo? Questões de escrita mesmo, né? É básico, minha gente, é básico a escrita científica, né? E eu vejo hoje como professor que está na pós-graduação, né? Meu processo de pós-doutoramento, eu estou ministrando aulas, próximo semestre, inclusive, eu vou ministrar uma disciplina de escrita científica, e justamente são essas coisas, certo? O que escrever, como estruturar, como organizar um texto. Pô, o pessoal da literatura tem clube de escrita, tem disciplina de escrita, certo? Para os diversos gêneros textuais. E a escrita científica é um gênero textual. Então a gente tem que aprender como funcionam os meandros desse gênero. E aí, uma outra coisa que se fala bastante são experiências que foram feitas e são bem sucedidas no caso, são justamente as técnicas de leitura. Porque se você tem uma estrutura de escrita, você já entende como é que o artigo funciona. Então você já sabe como ler um artigo, certo? Tem técnica para leitura, principalmente para quem está realizando pesquisa teórica. Certo? Eu preciso fazer um estado da arte, né? Seja revisão integrativa, seja revisão sistemática, né? Ou até uma meta-análise, digamos. Tem técnicas que você usa para acelerar esse processo, certo? Então, isso auxilia bastante você que está estudando, né? Você ganha tempo. E aí, por último, isso aí é o que bate muito, assim, realmente são os conhecimentos da área de ciência de dados. Uma formação que leve em consideração os conhecimentos de cientometria e bibliometria para auxiliar estudantes no processo de tomada de decisão acerca das suas publicações. Porque as autorias levam em conta que um dos objetivos da formação cientista é que você publique. Logo, né, se pensa bastante nessa questão. E antes que o pessoal diga, Jefferson, mas você está pegando muito o cenário americano. Pode estar parecendo isso, mas não. Tem artigo do mundo todo. Tem Grécia, tem Rússia, um monte de China, tem Estados Unidos, tem Espanha, tem um monte de Brasil também, certo? Tanto é multidisciplinar a base que eu peguei, que as bases que eu peguei, trabalhei com bases multidisciplinares, como também múltiplos países e múltiplos idiomas para múltiplas percepções culturais, certo? Isso garante uma maior validade, inclusive, da minha pesquisa, ainda bem que eu pensei nisso. E aí, dentro dessas dinâmicas, desses conhecimentos, a gente chega agora numa categoria interna que eu acho que a gente leva para a vida inteira, não só como cientista, mas como formador, educador, professor e profissional.
as atividades formativas? Como é esse ciclo? Atividades formativas são ações mesmo, principalmente de relatos de experiências, que foram realizadas em sala de aula e que tiveram resultados positivos. Não é que tiveram resultados, tem que ser positivos, porque eu estou buscando as ações pró-formação, certo? Então, uma muito legal que eu achei é o quê? É um programa de pós-graduação que ele tem um periódico. E no primeiro dia de aula, o professor chega, ó, pessoal, o periódico é de vocês decidem aí quem vai ser o editor, vocês vão ser a equipe editorial, certo? Nesse primeiro ano aqui, vocês vão ser a equipe editorial do periódico, tudo é responsabilidade de vocês. É claro, tem o treinamento, né? Vai entender como é que faz uma revisão por pares, certo? Todas essas coisas que você tem que fazer para o periódico funcionar, né, para poder enviar para o pessoal, né, aquela primeira lida que o editor de seção, a editora de seção faz, para ver se o artigo realmente vai poder ser enviado para pareceristas, e aí para enviar quem são os pareceristas também. Todo o fluxo editorial é feito por estudantes, né? Isso é um processo prático, né? Basicamente o pessoal passava um ano, aí quando entra outra turma, a outra turma começa de novo o ciclo, e sempre vai mudando. Isso é bom para currículo, certo? Isso é bom para entender fluxo editorial, para ter acesso a vários conhecimentos também, né? Já que você vai receber artigos e tudo mais, né? É muito interessante esse tipo de ação, né? Porque justamente traz uma certa responsabilidade e bastante experiência. Aí, cara, outra coisa que tem muito é treinamento pontual, de curta duração. Tipo, ó, pessoal, eu tô vendo aqui que tem muita gente com dúvidas sobre como fazer correlação linear. Então a gente vai ter um treinamento essa semana específico para trabalhar com correlação linear. Todo mundo traz os seus dados que precisam ser tratados desta forma e a gente vai fazer todo mundo junto na aula, vai fazer uma oficina, certo? Coisas desse tipo. Ah, como é que eu faço um roteiro de entrevista? Pronto, vai ter uma oficina de roteiro de entrevista. Vai ter uma oficina de como escrever metodologia, certo? Momentos e informações pontuais, tem bastante sobre isso, né? Outra coisa também é valorizar o trabalho de campo para quem faz pesquisa de campo no processo formativo, né? É realmente pegar uma parte do processo formativo, né, para ir a campo, para simular uma ida a campo. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou da educação, meu campo é uma escola, certo? Então, em vez de eu ir para a minha escola, a professora da disciplina leva todo mundo para uma escola. Ó, hoje a gente vai fazer observação participante, certo? Então, vocês vão interagir com as pessoas, certo? E vão construir um diário de campo, certo? Isso vai usar para pesquisa? Não. É só para você aprender um pouco sobre dinâmica de pesquisa de campo. É um treinamento mesmo, certo? E aí, outras questões estão ligadas à aplicação da teoria na prática, né? Desenvolver oportunidades pedagógicas que seja possível a aplicação da teoria na prática. Uma outra coisa que é muito falada, né? E aí é a experiência máxima, assim, todo mundo, um monte de artigo falou sobre isso, é a questão de cooperação internacional, intercâmbio, troca de experiência e transferência tecnológica. Isso como processo de formação de cientistas mesmo, né? O intercâmbio, né? Essa ideia de cooperação internacional como parte da formação. Os estudos que eu li apontam como traz muito benefício dentro do processo de formação de cientista. É o que é mais falado como atividade formativa. E aí a gente tem também as atividades que tem por ideia, né, trabalhar com tecnologia, tanto concedendo o acesso, como desenvolvendo ali o uso dessas tecnologias, seu uso, sua aplicação para desenvolver um certo domínio, certo treinamento em governança científica também, formação sobre ética em pesquisa também é levada em consideração, né? Então, a gente tem bastante atividade nessas áreas. E, Jefferson, a gente vem falando de formação, capacitação, entendimento, muito voltado para a área do pesquisador. E uma coisa que me chamou a atenção é uma das categorias quando tu fala em gestão educacional. Como é que entra? Como é que a gente assimila isso dentro da formação? Exato, porque o que acontece? O processo de gestão educacional, ele vai influenciar diretamente o funcionamento do programa de pós-graduação, certo? Por exemplo,
ter um corpo docente interinstitucional. Lembra que a gente falou que existe uma necessidade de multidisciplinaridade, de interdisciplinaridade vista, e aí existem ações nesse sentido? Você ter um corpo docente interinstitucional, né, se mostrou uma forma de trazer essas conexões. Então, a gestão educacional também influencia o processo de formação, porque justamente pensar o corpo docente auxilia em quê? A sanar, né, de forma plena ou parcial, né, mitigar, não sanar, mitigar essas dificuldades de formação. Uma coisa que eu achei bem interessante também são as experiências de pós-doutoramento sem monitoria. Né, o pós-doutorando, a pós-doutoranda tem que entregar relatórios, mas não tem um docente, uma docente ao qual essa pessoa está ligada. É um grau de liberdade maior, né, uma Isso, é confiança. para dar, porque assim, eu estou hoje no pós-doutoramento, a gente tem um super grau de liberdade, né? Mas, tipo, existem experiências com maior grau de liberdade, basicamente você tem que entregar o relatório para sua agência de fomento e pronto, e acabou-se. Que pesam positivamente na formação de pós-doutorandos e pós-doutorandas. Outra questão também, Carol, é difícil no site da sua instituição você achar as informações? Eu acho muito. Isso é apontado, que a gestão educacional deve manter as informações principalmente sobre políticas científicas e agências de fomento, né, o mais explícitas e acessíveis possíveis para estudantes. Né, porque isso influencia também a formação de cientistas. E aí a gente tem uma questão também. Outra questão, as linhas de pesquisa tem coisa muito interessante. Por exemplo, tem uma experiência que você entra numa linha de pesquisa e no decorrer da sua formação você vai para outra linha de pesquisa. É uma linha de pesquisa básica que se desdobra em uma especialização dentro da linha de pesquisa. Então, você faz o processo seletivo para uma linha de pesquisa dentro do programa de pós-graduação e à medida que você vai se desenvolvendo, né, que você vai construindo sua dissertação, sua tese, você migra para a linha específica. Eu achei isso muito interessante, porque o que é que acontece? Geralmente, a ideia de projeto não é o projeto final. Porque se a ideia de projeto fosse o projeto final, você já ia saber tudo o que você ia fazer, né? Então a tese, a dissertação já estava pronta no primeiro dia. Como isso não é material, o que acontece? Essa ideia de gestão educacional, de criar as linhas básicas e você se forma nas linhas específicas, é interessante. Justamente porque você mostra o seu processo de especialização, né? Linha básica, linha específica. E a outra coisa é justamente trazer, né, dentro desse processo de gestão educacional, outra coisa que influenciou a formação de cientistas de forma positiva foi a formulação de linhas de pesquisa interdisciplinares e multidisciplinares. Aí a gente tem, né, outra questão também, poxa, identificar os desafios de formação de cientistas, né, é a coordenação dos cursos, vou explicar bem explicado, a coordenação do curso, fazer pesquisa com estudantes para compreender quais são as necessidades que estudantes têm durante o seu processo de formação, certo? Isso faz com que o quê? Exista um feedback constante que ajuda a revisar o currículo do programa de pós-graduação, certo? Então, você cria um processo que vai, né, desenvolver uma atenção dentro do currículo da formação de cientistas que vai ter essa ideia, né? Poxa, o que é que o currículo prescrito diz e o que é que o currículo em ação acontece, entendeu? Para tentar diminuir a discrepância, né? Você justamente pesquisar seus estudantes para ter um feedback constante, para poder refletir sobre o programa e desenvolver esse programa, tem sido algo que apoiou a formação de cientistas. Outra questão também, que também parece simples, né? É outra questão de site, assim, site da instituição, que é manter um portfólio de atividades que os estudantes possam acessar. Ah, ó, o professor tal dá curso disso. Ah, no núcleo tal você encontra esse equipamento aqui. Então, é manter um portfólio que atenda às necessidades de estudantes. Certo? Então, eu preciso de um curso de escrita científica. Ah, beleza. Todo ano a gente tem esse encontro aqui de escrita científica, que é online, você pode participar. A pessoa já tem um portfólio lá dizendo o que tem. Certo? Assim, ela também pode pedir, né?
Chegar na coordenação, rapaz, eu tô precisando disso, eu detectei que meu colega, minha outra colega, nós aqui estamos precisando disso. Pode ser ofertado pelo curso? Porque as pessoas precisam saber que algo existe para saber que elas podem acessar. E aí a gente não tem essa informação, né? A gente espera muito que venha e a gente não leva. Aí um dia você se toca e esse dia é 3 semanas antes da defesa, né? Então se você tem a gestão educacional tem um portfólio amarradinho, né? Deixa o acesso à informação é algo importante para a instituição. Ter um portfólio e o que eu falei lá em cima, que é justamente manter informações sobre políticas científicas e agências de fomento, né? Todas abertas, certo? Muito bem esclarecidas para as pessoas que estão no processo de formação de cientista. Pô, isso ajuda pra caralho, velho. Isso ajuda muito. É aquele negócio, minha gente, ó, saiu um edital. Não é pra estar no grupo do Zap. Quando saiu o edital, porra, já vem alguém. Ei, pessoal, ó, saiu o edital tal. Funciona assim, assim, assim. Na sala mesmo, para a aula. Assim, assim, assim. Agora a gente tá mandando no grupo do Zap. E já manda um resumo junto. Entendeu? É deixar a galera informada pra galera poder tomar a decisão, velho. A pior coisa que tem é você tomar a decisão sem ter acesso à informação. Puta que eu pariu, como isso atravanca a nossa vida, meu irmão. Verdade, viu? Real. Aí outra coisa que eles batem muito na tecla é que a gestão educacional embarrera muito essa relação entre graduação e pós-graduação. Porque vê que a formação de cientistas é algo exclusivo da pós-graduação, né? Tem muito programa de pós-graduação que é assim, não, cientista é formado aqui, a graduação é para formar trabalhador e trabalhadora de chão de fábrica. Certo? Já tá esse nível a discussão, certo? Então tem muito programa que vê, não, pô, a formação de cientista tem que acontecer na graduação. E tem muita experiência de pessoal da pós-graduação tá orientando, né? Orientação mais de parceria, sabe? Com o pessoal que está começando a pós-graduação, tanto para o pessoal compreender como funciona a pós-graduação, como para aquela pessoa que está fazendo a sua primeira orientação, né? Já ter alguma experiência, para que ela possa entender também o seu orientador, a sua orientadora, né? E espelhar ou não, né? Essa pessoa e tudo mais. E pouca coisa se fala sobre processo seletivo, Carol. Pouco é discutido, é um grande filão. É discutir nada, né? O nada, a mesma coisa, o que precisa ser discutido nunca é falado. Pois é, não se discute muito pouco. Eu encontrei 3 trabalhos, 3 não, 4. 4 trabalhos, estou olhando aqui a tabela. Encontrei 4 trabalhos que discutem o processo seletivo dos programas de pós-graduação e como isso influencia. E aí o que é que a gente vê, né? Que o programa de formação de cientistas, ele tem que considerar os objetivos de formação de cientistas que a instituição oferece. Poxa, se o meu programa tem por objetivo de formar cientista com esse perfil, né, tem que ser observado isso. Se a gente tem, por exemplo, se o objetivo do programa de mestrado profissional é formar para o mercado de trabalho, né, é ampliar o nível de qualificação, né, então você quer um perfil. Você não vai pegar, não, peraí, essa pessoa aqui é mega hiper qualificada. Você já vai traçando o valor que você quer pagar, né? A empresa vai traçando, eu quero pagar esse tanto, e se eu chamar essa pessoa, eu vou ter que pagar por lei mais. Então, para mim, é muito mais rentável que eu procure alguém que tenha menos, para que eu pague também menos. E por aí vai, né? E uma outra coisa, né, é o ingresso de pessoas com perfis socioculturais diferentes do comum. O que é o comum? Homem branco, cis, hétero, chato pra caralho, né? Contribui para o desenvolvimento da forma de pensar. Porque justamente são as questões do multiculturalismo. Você não faz o interdisciplinar, nem o multidisciplinar, não vou mentir, pensando só com a cabeça de homem branco cis hétero. Desculpa, tá? Você está dentro de um paradigma cultural que muitas vezes está arraigado a você e você tá putaço que eu também sou um homem branco cis hétero falando isso, né? Quando você entender por que eu tô falando isso e o que eu tô falando, talvez você melhore. Então, reflita sobre sua vida.
E aí, essa questão de ingresso, né, justamente tem demonstrado que essa ideia de diferentes perfis, de uma diferente formulação sociocultural nos programas de pós-graduação, tem contribuído, né, sobre a reflexão dentro do próprio programa. E isso auxilia estudantes também em seu processo de formação de cientistas, uma vez que oferta múltiplos olhares sobre o objeto de pesquisa a partir de múltiplas culturas, a partir de múltiplas experiências. Então isso tem afetado. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, que é muito legal. Programa de pós-graduação profissional em educação da Universidade Regional do Cariri, ao qual eu estou afiliado. Desde o seu primeiro dia tem cotas para pessoas negras, pessoas de escolas públicas, né? Inclusive mandar um beijo do Eduardo Girão, que foi derrotado pela galera. O Eduardo Girão, senador pelo Ceará, entrou com processos tentando acabar com isso, perdeu, pode chorar, chore muito, tá chorando pouco, inclusive, e agora temos vagas, temos cota para as pessoas transexuais. Chora Eduardo Girão de novo. Chora mais que tá pouco, né? Fechando parênteses agora. Então, existe essa necessidade de diferentes contextos socioculturais a partir da integração entre diversas pessoas. E, Jefferson, esse episódio a gente vai encerrar aqui como parte 1, tá? Então eu quero que tu dê um fechamento de tudo que a gente já viu, que a gente viu pouca coisa, viu, galera? Tem muita coisa pra discutir, que a gente vai fazer parte 2 daqui a uns 15 dias, viu, Jefferson, por favor? Pra ninguém perder da mente o que a gente veio falando até aqui. Então, dá pra gente um fechamento do que tu falou até agora, que tá todo mundo interligado ali nessa questão mais de formação levada ao pé da letra, que o profissional precisa, mas a gente tem muita coisa pra falar, tá? Se liga aí. Ó, galera, seguinte, formação de cientistas é um campo pouquíssimo estudado. Se você pegar 20 anos de literatura de qualquer área, pega a formação de professores, tu vai encontrar 1000 vezes mais trabalho do que isso. Jefferson, mas tu leu pra caralho? Não, eu li pouco, porque tem pouca coisa, certo? Quando você destrincha mesmo uma coisa, 20 anos de literatura não é nada. E eu peguei Web of Science, peguei aí Scopus, que são 2 bases multidisciplinares dantescas e tem quase nada. Peguei PubMed, que é gigante, né? Tem quase nada sobre o assunto. Nós, cientistas em formação, nós não falamos sobre as nossas experiências formativas. A gente fala muito de formação científica e fala pouco da formação de cientistas. Então, a gente tem que pensar mais sobre os nossos processos de formação para que nós possamos contribuir com pares, né, com os nossos colegas, para que nós possamos tornar esse processo cada vez melhor. Então, é esse o meu objetivo, né, estudando, fundando essa linha de pesquisa, né, criando os primeiros grupos sobre esse assunto que eu tenho, porque justamente é algo que é muito caro para nós. E aí eu vou dar um spoiler de episódios futuros. Desde o fim da União Soviética não se pensa mais nisso. Então, pessoal, tendo esse primeiro pedaço, essa primeira parte, esse primeiro fechamento de um tema polêmico na formação de pesquisadores, de cientistas. Vamos dar esse fechamento hoje. Se liga, segue a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram, temos o nosso Telegram. Se você tem YouTube e não quer escutar pelos agregadores, vai lá no YouTube, curte, compartilha, dá seu like, mas não deixa de escutar nossos episódios. Quem quiser falar com a gente e nos encontrar, primeiro, quiser falar com a gente, grupo do Telegram. Primeiro passo. Segundo passo, quiser nos encontrar nas redes sociais, a gente tem um blog, temos o TikTok, Instagram, confere tudo aí. E o principal, e os agregadores? Aí você acha a gente no Spotify, você acha a gente no Google Podcast, Podcast Addict, todos os agregadores de podcast, vocês vão nos encontrar lá, chorando por um like, por um compartilhamento, pedindo para mandar para um amiguinho, para uma amiguinha, para entrar no grupo do Telegram, certo? Tem tudo lá. Então, forte abraço, pessoal, e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aí. Ajuda nós aí, tá? Compartilha. Tchau, tchau.